Essa aula aqui, ó, na força da sinceridade. Se você não falar inglês, você nunca vai ficar fluente. Mas eu não sei falar. Você tem que tentar, você tem que se perguntar, você tem que ser curioso. Você tem que aprender pela demanda de desejo que você tem de falar alguma coisa. Você não pode ser iniciante e ficar querendo, ficar lendo o tempo inteiro. Não existe isso, gente. Você já viu criança aprendendo a falar, ficar lendo livro? Ela não sabe ler o livro. Ou seja, se ela tivesse que aprender a ler, ela ia ficar 10 anos, né? Vamos pôr assim, ela ia ficar 11 anos tentando ler. Quando ela tivesse 11 anos, provavelmente ela ia saber ler bastante, mas não ia falar, certo? Então vamos imaginar aqui, se você está aprendendo inglês e não está verbalizando, falando alto, não adianta. Não vai adiantar você entrar em nenhum curso de inglês, nem fazer nenhuma aula de inglês, você vai rasgar seu dinheiro. E eu tô falando isso aqui com o coração na mão, porque eu sou professora e eu quero ver o resultado dos meus alunos, quero que eles aprendam, que é por isso que eles me chamam, né? Afinal, a aula de inglês hoje em dia não é barata, então agora na força do desejo, eu vou encorajar vocês a falarem, mandarem áudios com bastante amor, bastante sentimentos, né? Que seja aí na força da contrariedade, até isso virar um hábito. Então, de coração, não quero ser chata, mas preciso de ouvir mais do que falar. Então, eu sou muito mais uma ouvinte, eu corrijo, eu começo a te guiar para falar certo quando você fala comigo. Fala comigo, por favor, fala comigo. Então, é isso que eu queria falar antes de começar essa aula. Vamos lá para a aula? A gente vai falar de do e de does. Mas que raio que é isso que aparece num monte de frase e eu não sei traduzir, né? Primeiramente, gente, não tentem traduzir todas as vezes que você vê o do. Em inglês é muito mais sobre sentir o contexto da frase, do texto, do que exatamente da tradução. Eu vejo muita gente presa à tradução sem entendimento. Como que eu faço para resolver isso? Tudo que você aprender aqui que eu estou te ensinando, você leva para a sua realidade. Não se limite ao material escrito, né? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, não fica preso em livro. Pensa no que você gostaria de falar. E aí que você vai ter a demanda, né, de ter que falar alguma coisa. Como eu falo isso? Como eu falo aquilo? O que acontece é que muitas vezes a gente estuda muitas regras e a gente não usa nada. Principalmente se você é um estudante passivo, que fica ali no livro, estudando, como que usa do, como que usa does. Eu vou ensinar aqui a teoria hoje, mas não se prenda a isso. Leve para a sua realidade, fale alto, grave você falando e coloque o inglês na sua prática, entendeu? Tente falar. O que vai fazer você ficar fluente, gente, é você falar. Falar, muitas vezes falar errado, mas falar. Falar, manda áudio, grava, depois se ouve. Não se esqueçam desse detalhe, isso é muito importante. Então vamos lá. O do e o does. A gente usa o do na forma verbal, né? Primeiro a gente tem dois significados para ele no inglês. Dois não, a gente tem vários, né? Mas eu vou falar aqui dele como verbo. O que é do? Do é fazer, né? Qual que é a diferença de do e de make? Do, geralmente, a gente, quando você não está produzindo alguma coisa, você vai usar o do, por exemplo, do my hair, do the dishes, né, fazer o meu cabelo, lavar a louça, do some ironing, né, passar a roupa, do the homework, que é fazer o dever de casa, do some makeup in my face, quando eu falei some também, fazer uma maquiagemzinha, né, tipo, em inglês ficou parecendo alguma maquiagem. E quando que a gente usa o does? Quando o sujeito é he, she, it. Então vamos lá, vamos lembrar aqui da regrinha. Regrinha é chato, né, gente? Meu texto. Para I, you e they, que é eu, você, vocês e eles, a gente usa do. Eu tô falando aqui do presente simples, tá, gente? Ih, já comecei a enfiar outra coisa. Presente é tudo aquilo que for que tá acontecendo agora, que não
é no futuro, que no futuro é will do, e que não for no passado. Did. Corta aí. Então, tudo aquilo que não for verbo to be, que estiver no presente, todos os verbos a gente vai usar essa lógica, né? Eu não vou falar de regra, porque em inglês tem uma regra e tem 57 exceções. Então, vamos lá. O does. She does the dishes. He does his own homework. He does some ironing again. She does some makeup. Pode ser he does the makeup as well. As well, na verdade, é a forma de a gente falar também no Reino Unido, né? Pra quem não sabe, eu já morei no Reino Unido e já morei nos Estados Unidos. Então, eu comparo muito o inglês britânico com o inglês americano. E, então, vamos lá. Vamos pensar numa situação. She likes English. Isso é uma frase, né? Eu quero falar uma frase agora. She likes English. Como que eu falo essa frase? Como que eu pergunto a ela, por exemplo, se ela gosta de inglês? Nesse caso, quando a gente usa does, a gente vai tirar o S do verbo que está na frase, né? Vou explicar aqui gramaticalmente. Does she like English? Does he like English? Então, o S do she works, né, que a gente usa geralmente para falar com he, she, também a gente usa o S no verbo, ele vai para o S do does. É uma regrinha básica aí. Então, essas formas de usar o verbo auxiliar, a gente tem o do, né, quando a gente vai usar, por exemplo, para as outras pessoas. Do I like English? Né? Eu gosto de inglês? Yes, I do. Do you like English? Você fala, yes, I do, or no, I don't. E agora apareceu o not junto, né? Quando que a gente usa do not? Quando a pessoa é I, you, they, e quando você vai falar sobre uma coisa que está negando. Vamos, por exemplo, do you want water? Or would you like some water? Você fala, yes, I do. Sim, eu quero. No, I don't. Não quero água. Então, para a gente expressar coisas para falar não no presente, a gente vai usar o do not. Do mais not. Ou o does not, quando o sujeito for ela, ele ou aquilo. He, she, it. E o que é aquilo? Na verdade, aquilo é coisa, né? Pode ser um animal, um armário, a porta, a coisa. Tudo que não for gente, né, vai ser it. It, a coisa, né? Tipo, o It era um palhaço, mas tudo bem. Pra quem não sabe, It é um filme de terror também. Então, voltando aqui, pra gente não ficar perdido. Como que eu falo... Vamos pegar uma situação aqui no presente. What do you do? Nossa, mas que tanto de do nessa frase, né? O que você faz? Quando alguém te pergunta what do you do, é tipo, o que você faz para viver, né? O que você trabalha? Aí você vai falar, I am an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. Mas nessa hora, a pergunta a gente usou do e a pessoa respondeu com, na verdade, sem usar o do e no presente. Por quê? Porque esse é o verbo to be, você vai lembrar dessa questãozinha. Ela tá falando que eu sou, né? Primeiro eu perguntei, o que você faz? Né? E eu respondi, eu sou professora, né? E se eu fosse responder assim, eu gosto de fazer atividades. I am an English teacher and I like doing activities. Nesse caso, o do ficou como se fazer, né? Como se fosse a intenção de fazer. Então, é muito confuso para a gente no início ficar olhando exemplos de livros se a gente não trouxer para a nossa realidade. O que vai fazer você sair dessa dúvida cruel de falar, quando que eu uso isso, quando que eu uso aquilo, é falar. Né? Eu vou bater nessa tecla mais uma vez para vocês começarem a me mandarem áudios, por favor. Vocês me contrataram para isso. Então, me usem, pode me ligar, né? Tem aluno meu que faz aula de conversação, a gente faz aula por telefone, a gente nem se vê.
Então, o que importa mesmo é o fato de você falar, se comunicar. E coisas do dia a dia mesmo, se você vai falar, "Ih, tudo bem? Hello, how are you? What did you do yesterday?" Nesse caso, você não precisa ser um iniciante, nem um avançado, para querer falar coisas no passado. Então, não fica se limitando, tipo assim, se você está como iniciante, eu só vou falar coisas no presente. Não, vamos buscar outras informações. Então, deixa eu falar aqui, aproveitando esse gancho dessa aula, do do no futuro e do do no passado. Quando a gente quer falar no passado, no futuro, né? Vamos no passado primeiro. O passado já passou, né? Então vamos falar dele, já passa logo. What did you do yesterday? O que você fez ontem? What did she like? What did she do? Nesse caso do passado, não vai mudar, tipo, para doesn't ou para outra coisa. Vai ser did para tudo. Olha que legal, o passado é mais fácil, né? Did she arrive yesterday? Did she arrive yesterday? Ela chegou ontem, né? E às vezes a gente pensa assim, como que eu vou perguntar essa frase sem usar o did? Não tem jeito. She arrived yesterday vai ficar parecendo que você está afirmando uma frase. Então, um gringo não vai te entender se você não souber usar esse did, you, do, does. Vamos para o futuro. Eu vou dar mais exemplos se vocês quiserem. No futuro a gente usa will do. What will you do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? Essa passagem nossa aí pelo do, does, né? Não vou pedir hoje no passado nem no futuro, não. Vamos focar no do e does. Eu vou passar para vocês um material no e-mail e vou passar uma lista de exercícios para a gente treinar esse do e does. Né? Tanto na forma de pergunta, como na forma de afirmativa, de usar nas frases, mas todas elas vão estar no presente, certo? Então, vocês me falam quando vocês receberem, façam os exercícios escritos, mas façam eles falado e alto, né? Eu vou passar esses exercícios no modelo de folha, mas eu quero que vocês saiam da folha e formem frases, né? Pensem em alguma frase e comecem a me mandar, porque é o seguinte, vocês vão ter dúvidas, né? Vocês vão ter dúvida quando vocês começarem a querer falar coisas diferentes. Por exemplo, como eu falo isso? E a metodologia de estudo, para mim, é a seguinte, você senta e você começa a imaginar, como eu falaria isso em inglês? O fato de você fazer seu cérebro criar, né, ele vai doer, sua cabeça vai doer no início. Nossa, mas como que eu vou sentar e fazer tudo sozinho? Tipo, não é sozinho, eu tô aqui para isso, eu tô aqui para auxiliar nesse processo. Mas a gente vai começar a criar coisas, criar diálogos. E para complementar essa formação de frases, né, eu vou mandar uma lista com as palavras mais faladas no inglês e vou gravar um vídeo com a pronúncia de todas essas palavras. Muda a metodologia. É exatamente isso. Eu induzo os meus alunos a falar, a conversar, a utilizar e a gente começa a trocar, a tirar as dúvidas conforme a demanda, né? Então eu estou apanhando aqui para ensinar gramática para vocês, porque eu sempre penei com gramática mesmo em português, né? A gramática do português, se hoje você me perguntar assim, qual que é o sujeito, o predicado, o advérbio, eu começo a me confundir. Fato. Só que para a gente aprender, geralmente a gente quer saber os nomes das coisas, né? Então a gente usa mais a gramática para estruturar. Só que vou tocar nessa tecla de novo. Se você não estiver falando, treinando com a fala, você vai esquecer essas regras, você vai se embolar. Ou você vai ter regra demais. Na hora de falar, você vai ficar pensando a regra disso, a regra daquilo, e não vai sair quase nada. Então, a gente vai fazer igual criança aqui. A gente vai começar a falar, e depois a gente vai começar a estruturar a nossa fala. Certo? Então, esse que é o meu intuito aqui com vocês. Por favor, me ajudem, colaborem. Me ajudem a te ajudar. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu quero ouvir mais de vocês do que falar. Eu quero passar alguns dias escutando mais coisas de vocês.
Porque, repito aqui, não adianta a gente ler muitas coisas, estudar muitas coisas, que se a gente não usar, o nosso cérebro não vai gravar, não vai memorizar e a gente vai esquecer quando a gente precisar falar. E vai travar de novo e vai falar que essa professora é horrível. Entenderam? Então, muito obrigado por hoje. I see you tomorrow on Thursday. Bye.